Então, legal. Bom, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindas. Né? Podem ir chegando aí todo mundo, se acomodando nessa quarentena, nesse friozinho. Pelo menos em São Paulo tá frio, não sei como tá em Umuarama aí, mas aqui tá uma friaca. E, enfim, mais uma edição live do Aspas Invisíveis. Para quem não conhece o programa, o Aspas Invisíveis, ele é um programa que eu tenho no YouTube e também nas plataformas de podcast. Ele chama Aspas Invisíveis por quê? Porque eu entrevisto pessoas que são consideradas invisíveis perante a sociedade. Pessoas em situações e alguns temas, né? Essa é a edição número 9 já do Aspas Invisíveis. Nós fizemos 5 edições no formato convencional, original do programa, e aí entrou a quarentena, a gente está precisando fazer, então, a versão live do Aspas Invisíveis. Onde que vocês encontram todos os programas, inclusive este, que a partir de amanhã já estará também no YouTube. Vocês vão encontrar no próprio YouTube e também nas plataformas de podcast, igual o Spotify, o Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre outras. Lá vocês encontram a versão com áudio, tá? Nós já falamos tivemos temas aqui, abandono paterno, homossexualidade, violência doméstica, música independente, depressão, enfermagem como profissão super-herói, racismo, deficiência, enfim. São temas muito interessantes, temas que estão dentro do nosso cotidiano, e o mais legal é que a gente entrevista pessoas comuns. Então, não entrevista celebridade, a ideia é entrevistar pessoas comuns para falar para as pessoas comuns, né? Sobre o quê? Sobre temas comuns ao nosso dia a dia, porque a gente com certeza se identifica muito, muito mais. Tá bom? Então, o Kennedy já está aqui com a gente. Antes de apresentar oficialmente o nosso convidado, quero mandar um abraço para os parceiros do Aspas Invisíveis. Arize Music, que é um estúdio que tem aqui na Zona Leste de São Paulo, lá onde a gente grava oficialmente o nosso programa. Agora não é possível porque estamos fazendo de casa, mas você que tem banda, você que tem podcast, canal no YouTube, procura o arizemusic.com.br, porque é um trabalho fantástico, eles têm uma estrutura de primeiríssima qualidade. O nosso outro parceiro é a Félix Produções, que assina a produção do nosso programa, e também a Nacitá Contabilidade, que também é um dos nossos parceiros, tá bom? Como eu falei, essa é a edição número 9. Vamos bater um papo hoje com um Gari muito carismático, um grande profissional, que vai vir aqui contar um pouco da sua história, contar um pouco dos seus sonhos, dos seus medos, dos seus anseios, dos seus objetivos, falar um pouco sobre o dia a dia de um Gari e também o lado humano, né, que muitas pessoas às vezes não têm oportunidade de conhecer. Então, e é interessante porque desde a concepção do Aspas Invisíveis, que eu tenho vontade de entrevistar um Gari, porque trata-se de uma classe que legitimamente representa o conceito de pessoas consideradas invisíveis pela sociedade, apesar de ter uma relevância ímpar também a essa mesma sociedade. Então, assim, os Garis eles não são importantes. Garis eles são imprescindíveis, é muito mais do que importante. E o mais legal é que a gente não vai falar apenas sobre a profissão, né? Vamos falar sobre, como eu falei, medos, sonhos, objetivos, motivações do profissional que está aqui com a gente hoje. Então, envie as perguntas de vocês, envie os comentários sobre esse tema, e agora sim recebo hoje um convidado muito especial, ele que tem ensino médio técnico em agropecuária, é o Kennedy Danilo, de 27 anos, trabalha como Gari na cidade de Umuarama, no Paraná, e ele que ama tanto a sua profissão, que até criou uma página no Facebook e um canal no YouTube chamado Diários de um Gari. É só vocês procurarem aí que vocês vão achar, é muito legal, valoriza muito a profissão. E, bom, é um cara que já deu entrevista para o Fantástico, para o Encontro com a Fátima Bernardes, é um cara que está muito habituado já com as lentes e com as câmeras. Então, Kennedy, meu querido, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o meu convite, é uma honra te receber aqui hoje. Eu que tenho que falar, obrigado aí. E assim, a gente já foi no Fantástico, na Fátima Bernardes, mas o nervosismo é sempre o mesmo, né? Porque a responsabilidade é a mesma sempre, né? Mostrar o que é a profissão de fato, né? E mostrar que são seres humanos ali por trás daquilo tudo, né? Sem dúvida, e é o que você falou, é uma responsabilidade porque você fala em nome da própria classe, né? Aqui, óbvio, no Aspas Invisíveis, na nossa live, o alcance não se compara com o alcance de um Fantástico, de uma Fátima Bernardes, mas é sempre isso, você falar em nome de uma classe que é tão grandiosa, que é tão respeitada, que tem tanta relevância para a sociedade, então
é de fato uma grande responsabilidade. E para começar, o Kennedy, já para começar do início, como nós costumamos dizer, na verdade, a minha mãe, ela já trabalhava na prefeitura, né? Naquela época ela era do serviço essencial. Esse serviço essencial não, ela era da varreção, né? Serviços gerais, esse é o nome. E aí surgiu o concurso, ela veio, me falou, Kendi, faz o concurso e tal e tal. Eu acabei fazendo. E aí nessa minha irmã já trabalhava como gari também dentro da prefeitura. E aí ela teve sim uma participação muito grande nessa empreitada aí que eu decidi fazer. Ela que abriu o concurso e ela que veio me falar do concurso. Na época eu não tinha interesse, né? Na época eu fiz mais por fazer, né? Ah, ela faz, que vai ser bom, estabilidade e tal. E acabei fazendo. E graças a Deus deu certo, né? Deu muito certo. Eu não me lembro de ter reação quando ela falou gari, mas como eu via os garis, na verdade eu não via, né? Na verdade, assim, tipo assim, a gente simplesmente colocava o lixo na lixeira e pronto, né? A gente não via, não se preocupava. Eu acho que isso é uma questão de cultura, né? A gente não foi criado numa cultura, faz assim ou faz assado por causa do gari, né? E assim, eu não via o gari, simplesmente isso. Vou contar um fato para você que aconteceu quando eu era criança, que uma vez tinha um caminhão de lixo passando na frente de casa e caiu um caderno. O caderno caiu no chão e meu pai falou assim, Kendi, pega o caderno e joga lá. Joga no caminhão de lixo. E eu fui jogar, acabei caindo, bati a boca no estribo do caminhão, caiu um dente na hora. E aí, anos depois, eu me tornei gari. Não. O que acontece assim, alguns escorregão, né? Escorregar, ficar pendurado, mas cair literalmente eu nunca caí, não. Graças a Deus. o Kennedy. Aqui são 110 mil habitantes e funciona assim. Alguns bairros são 3 vezes na semana. Alguns bairros são na segunda, quarta e sexta, e o outro vai ser terça, quinta e sábado. E aí o centro, que a gente chama centro, né? Que é a região central nossa aqui, aí funciona todos os dias a coleta. Os bairros que são 3 vezes na semana, a coleta é das 7 a 1 da tarde. E no centro, que a coleta é todo dia, aí funciona das 2 às 8 da noite. Olha, o que eu percebo conversando com outros garis de outras cidades? O que eu percebo que é meio que comum é a forma de se coletar. Alguns lugares pegam na carreira, outros lugares os garis fazem uns montes grandes para o pessoal que está no caminhão vir pegando. Isso eu posso afirmar que é comum. Agora, a maneira que é feito, isso eu não posso afirmar, porque tem lugar, que nem você falou aí, alguns lugares se adequam à sua realidade, né? Vamos supor, um município lá de 5 mil habitantes, talvez não exista a necessidade de passar o caminhão todo dia na porta das pessoas, né? Então, se gera pouco resíduo, né? Então, eu acredito que cada cidade se adequa conforme a sua realidade, né? Uma região específica. A nossa região aí vai variar em média, tá? Vou falar uma média aí de 60 a 80 quilômetros corrido, o caminhão andado, né? Dia. Isso ainda cria-se muita dificuldade. Até esses dias atrás eu estava conversando com um colega de serviço, nós estávamos trabalhando no mesmo caminhão,
E eu falei, cara, dá uma olhada aqui, né? A gente chama de concha, onde o lixo fica ali. E é nítido que mais de 80% do material não é reciclado, né? Mais de 80% do resíduo que é reciclado vai em meio ao lixo comum. Isso é nítido. Para quem trabalha ali, você não precisa nem fazer conta, nem fazer um estudo aprimorado. Só de bater o olho você já vê. Então, assim, eu acho que isso é que nem eu falei, eu acho que é um trabalho a ser feito cultural. Isso nós temos que começar um trabalho nas crianças, desde prezinho, e vir ensinando isso nas escolas. Eu acredito assim. Ah, eu acho que existe, mas existe de uma maneira, assim, como é que eu posso falar? Eles não dão ênfase nisso. É simplesmente coloca lá um letreiro no Facebook e separe seu lixo. Isso é muito vago, né? Isso é muito vago. Eles não dão ênfase no que pode acontecer quando você não recicla o seu lixo, quando você não faz a separação correta do lixo, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que se o político hoje ele tiver a intenção de fazer as pessoas aprenderem a reciclar, a separar o seu lixo, isso funciona com certeza. E também a prefeitura, vou falar assim, não sei se é certo ou não, mas a prefeitura ela pode criar meios de facilitar que o cidadão separe o lixo, né? Porque o cidadão muitas vezes desconhece, o cidadão não sabe como que é. Ele faz, às vezes, por desconhecer isso, né? Faz por uma ignorância, sem ser no sentido pejorativo da palavra, ignorância pela falta de Isso, conhecimento. eu não quis usar essa palavra porque talvez iria soar muito pesado, mas é isso mesmo. Não, eu sou concursado pela prefeitura. Eu trabalho diretamente para a Prefeitura Municipal de Moarama. Não, aqui Não, é a a prefeitura. prefeitura. É a prefeitura. Ah, entendi. É um exemplo, eu conheço bastante o Rio de Janeiro, que é a Conlub, né? O pessoal fala de bastante. É uma empresa terceirizada, porém, vamos dizer, os cooperados, como é que fala? Não é cooperado, os colaboradores prestam concurso, né? Eu quero pedir uma desculpa para o Kennedy e para as pessoas que estão nos acompanhando, ou ao vivo, ou, enfim, depois via YouTube, que às vezes parece que eu estou cortando o Kennedy. Eu tenho uma premissa minha enquanto entrevistador, que é não cortar o entrevistado. Só que aqui no Instagram, infelizmente, a gente tem a questão do delay. Então, às vezes, quando ele para, eu entro pensando que ele finalizou e às vezes ele não finalizou. Então, as interrupções, elas não são premeditadas ou propositais. Então, desde já peço desculpas tanto para o público quanto para o Kennedy. Ó, aconteceu uma vez. Eu vou contar as duas vezes que eu me senti menosprezado. E eu fico nervoso, eu fico com raiva quando isso acontece. Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu fico indignado. Uma vez eu estava trabalhando e cheguei a um estabelecimento e pedi para usar o banheiro. Né? Eu estava apurado, não tinha onde ir. Fulano, não vou falar fulano, não sei se é feio ou não. Fulano, eu posso usar o banheiro? A pessoa olhou para mim e falou assim, não tem banheiro. Simplesmente isso, não tem banheiro. Aquilo me deu uma raiva tão grande. Eu queria xingar, eu queria fazer de tudo, mas graças a Deus a gente tem domínio próprio, né? Aí eu acabei saindo dali. Outra vez, o que isso de vez em quando ainda acontece, e isso me revolta muito mais do que essa primeira história que eu contei. O que aconteceu? Eu vejo como uma forma de discriminação. O que acontece? Eu passei pela lixeira, o lixo estava escondido atrás da árvore, lixo, e o caminhão tocou, e a gente estava aquele dia bem corrido, e eu vi que depois de um certo tempo um carro começou a seguir a gente. Só que a gente pegava o lixo tão rápido que o cara não conseguia descer do carro. E o caminhão seguindo, até que a gente parou e o cara abriu a porta. Quando o cara abriu a porta do carro, ele falou assim, você não pegou meu lixo por quê? Aí ele foi lá, catou o saco que estava dentro do carro dele e jogou no chão. Para mim isso é uma falta de respeito sem tamanho.
Porque ele podia simplesmente, ô parceiro, você esqueceu o meu lixo, e me entregar na mão o lixo. Jogou no chão. Quando ele jogou no chão, meu sangue ferveu na hora, cara. E o meu parceiro que tava comigo, ele é um cara muito bom, né? Ele tem um coração gigante. Aí ele foi e pegou, cara. E eu falava, não pega, não pega, larga isso aí, velho. Porque eu fiquei com raiva. Eu acho que a postura daquela pessoa poderia ser muito diferente, né? Para mim, ali foi uma postura de quem quis menosprezar o nosso trabalho. E isso me dá muita raiva. Isso de vez em quando ainda acontece ainda, só que de uma maneira mais leve, mais suave, né? As pessoas às vezes fazem sem pensar. Ela, moço, meu lixo, e joga o lixo no chão de qualquer jeito, né? Mas ali, aquele dia, o cara fez de propósito mesmo. Eu acredito que para menosprezar o nosso trabalho. Olha, eu vou falar, mas cara, é revoltante de verdade. Tinha vou falar uma moça. Ela trabalhava com a gente de gari e ela pegava circular. E aquele circular aí para vocês é ônibus, né? A gente chama de circular aqui. E aí ela entrou na circular, passou na catraca e ela estava de uniforme com uma sacolinha na mão. Quando ela foi procurar um lugar para sentar, uma pessoa falou assim: além de trabalhar com lixo, vai levar lixo para casa. Rapaz, isso me revolta. Se fosse eu, tinha quebrado o pau lá dentro com aquela mulher, porque isso não se fala. Ela não sabe o que tinha dentro da sacola. Ela não sabe o dia, como foi o dia da pessoa para falar isso, entendeu? E eu não sei. Ela tem a mesma cor que eu. Eu não sei se isso influenciou também a pessoa fazer um comentário desse ou não. Mas que isso me revoltou quando ela me contou, isso me deixou muito revoltado. É um sentimento de revolta, não é nem um sentimento de chateado, não. Para mim é um sentimento de revolta. Ó, sobre isso eu não sei dizer. Por quê? Porque eu nunca vi acontecer, né? Eu nunca vi acontecer com um branco. O que eu vi acontecer foi o quê? Eu tenho um colega nosso também que trabalha no mesmo caminhão que eu, ele é mais branco do que eu, muito mais branco do que eu. E aí o que acontece? Ele tem mania de falar bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E uma vez uma senhora bem arrumada, ele falou bom dia, ela simplesmente ignorou, né? Então por isso que eu não sei dizer se o, a questão de cor influencia, né? Naquele caso, eu não sei também se tem a ver, mas pelo que ela conta, a maneira que ela se expressa, parece que influenciou. Você falou do bom dia, e aí, antes, quando a gente começou a entrevista, a gente estava falando sobre o gari ser considerado invisível perante a sociedade, e até você mesmo considerava o gari invisível. Você mesmo, antes de se tornar gari, não o enxergava. Eu gosto, eu mesmo, eu tenho acabei adquirindo essa mania de falar bom dia. E por incrível que pareça, até hoje aconteceu um caso, a moça veio correndo no portão, moço, espera aí, espera aí. E aí a gente achou, né, ia lixo atrasado. E a gente acabou esperando, quando a gente veio, ela veio com bolo e café. Então assim, ela falou assim, esse aqui é meu bom dia pra vocês. Então um bom dia desse aí rapaz, é bom demais, não tem dinheiro que pague, não tem, como é que eu posso dizer assim, é uma satisfação, uma alegria Valorização do imensa. trabalho também, né? Muito grande, você se sente valorizada de uma maneira que você não consegue nem expressar. De sucesso pode até ser que sim. Realizado ainda não, porque a gente tem mais objetivos na vida, né? Então, assim, eu não sei se dizer realizado, parece que já chegou no fim da vida e já realizou tudo que tinha que realizar, né? Então, assim, eu me sinto de sucesso sim, mas realizado ainda não. Você conseguiu entender o que eu quero dizer? Entendi, com certeza, faz sentido total. O sucesso, para mim, é você poder sair de manhã, as contas pagas, né? Você ter dignidade, você poder criar os filhos de uma maneira íntegra, né? Ensinando para eles o certo e errado da vida. E você poder deitar no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que
não prejudicou ninguém, não subiu nas costas de ninguém. Isso é uma forma de sucesso, né? E também é o que aconteceu com a gente, né? Eu costumo brincar aqui que a gente não ficou famoso, a gente ficou apenas conhecido, né? E o famoso tem dinheiro. Eu brinco dessa forma. Perfeitíssimo, o Kennedy. Eu costumo até fazer essa diferença mesmo da fama para o sucesso. Algumas pessoas confundem o que é fama e o que é sucesso, né? Então, o sucesso é exatamente isso. É amar o que faz, é ter dignidade, é sair e voltar com aquela motivação, com aquele amor, com aquela humanidade, né? Eu acho que isso sim é sucesso. Você olhar e falar, eu sou bem sucedido dentro do que eu faço, eu amo o que eu faço, não importa o que eu faça, né? E a fama é diferente. A fama é a pessoa que tem fama. E às vezes nem sempre a fama está atrelada ao sucesso. A gente tem muitas pessoas que são famosas e que não são profissionais de sucesso. Verdade. Eu me lembrei de um fato aqui e agora eu não vou conseguir contar, eu fiquei meio nervoso aqui. Não, pode contar, fica à vontade. Imagina. Mas é isso mesmo. As pessoas acham que por a gente ter tido o alcance que tivemos, a gente é famoso, né? Até é engraçado porque quando a gente fala que a gente, que nem você falou aí, que a gente esteve na Fátima Bernardes, no Fantástico e em outras emissoras também, as pessoas acabam se arrumando na cadeira, muda a pose, começa a falar mais sério, e isso não mudou nada, né? A gente continua sendo a gente gosta das pessoas, e é tocar a vida. Eu vou ler uma perguntinha aqui. Uma perguntinha não, é uma pergunta do Lucas Medeiros. O que a gente estava falando da questão dos preconceitos, né, que você chegou a sofrer, que presenciou, e o Lucas pergunta aqui. Rapaz, eu sou muito positivo, né? Para me abalar tem que ser algo assim muito. Mas o que que eu faço para me blindar, cara? Que pergunta boa. Eu nunca parei para pensar nisso, porque eu levo a vida assim de uma maneira tranquila. Um exemplo lá, quando o cara jogou o lixo no chão, ele me atingiu, ele me ofendeu, entendeu? Eu não estava blindado para aquilo. E isso acontece no dia a dia. Agora, eu consigo me segurar e não agir da mesma forma, sabe? Não agredir nem com palavras e nem fisicamente. Isso eu consigo. Agora, dizer que eu me blindo, cara, eu acho que. Assim, eu não digo religiosa, mas eu acredito em Deus. Eu acredito em Pai, Filho e Espírito Santo. Ó, o próprio Lucas, o Kennedy, ele já complementou, acho que ele ajuda muito na sua resposta aqui. Primeiro ele colocou, o amor cura tudo, né? E agora ele comentou, amor próprio, se conhecer, se valorizar sem precisar diminuir ninguém. Lucas, tamo junto, hein, sempre. Obrigado Valeu, pelo Lucas. comentário aí, pela participação. Agora que eu vi aqui o comentário dele, ó. Tá aparecendo aí. Uhum. Ô, Kennedy. Sim, sim, sim. Hoje, a gente, por tudo que aconteceu, né? Vou falar assim, pode falar meio completão? Vou tentar resumir, mas meio. Um exemplo, a gente teve toda a repercussão, né, na mídia social e a partir disso começaram a vir algumas lutas, vou colocar entre aspas, algumas lutas. Um exemplo delas é que quando a gente foi para a mídia, dentro da nossa cidade, eles quiseram terceirizar a coleta de lixo, né? Hoje a coleta de lixo é da prefeitura, e aí eles quiseram terceirizar. O que iria acontecer? Os garis iriam ser remanejados de setor. E com isso, a diminuição do salário, que hoje a gente recebe 40% de insalubridade, eles remanejando a gente da categoria extinta, iria retirar esses 40%. Então a gente se viu na obrigação, por ter um nome, a gente se viu na obrigação de lutar e brigar por isso, mobilizar a categoria e brigar para que isso não acontecesse. Beleza. A partir daí veio a questão de salário.
Ah, mas você vai brigar por salário? Sim, eu vou brigar pelo meu ganha-pão. Eu acho que isso é direito, né? Porque 3 meses antes, o que tinha acontecido? Eles tinham dado 80% de aumento para cargos comissionados dentro da prefeitura. E quando o servidor, vou falar nível servidor, quando o servidor foi reivindicar o salário, o servidor na época queria 6% de aumento. 6%. Eles tinham dado 80%. E aí eu me vi de novo numa obrigação de defender a categoria que eu faço parte, por ter construído um nome. Então aí o que acontece? Eu entrei na luta também. A partir disso, eu descobri que a nossa luta só se vence através de política. Você entende? A luta é totalmente política. E aí, a partir disso, eu comecei a pensar que se eu não consigo mudar algo como Gari, eu tenho que partir para um lado que eu consiga mudar isso, que foi através da política. Então, hoje, o que eu quero? Eu quero conquistar coisas, sim, para a coleta, não só para a coleta, mas a nível de servidor, mas como político, né? Nós vamos disputar uma campanha e nós somos hoje pré-candidatos, né? Não sei se eu consegui explicar legal. Não, explicou sim. Na verdade, hoje você atua como uma liderança dentro da categoria e quer estender isso além do cargo de gari, né? Você quer representar os garis, de repente, de uma forma com que eles consigam ecoar, que a voz consiga ecoar de uma forma maior, que sejam melhores ouvidos e as reivindicações... Mais forte, né? Com certeza dá para compreender. Kennedy, o Emerson Lima, ele fez uma colocação aqui perfeita, eu quero que você comente. Ele colocou o seguinte: essa é uma questão que eu fico triste, porque não falam diretamente a mim. Mas vou até citar um caso. Eu gosto muito de história, deu pra perceber, né? Gosta de um caos, né? Um caos, isso. O que acontece? Eu tava assistindo o filme do Danilo Gentili, um cara que eu admiro, eu acho muito legal o programa dele. E no filme dele, ele fala assim, o cara que não estuda vira lixeiro. E eu acho que não é essa a realidade, eu acho que essa realidade vem mudando muito. Por quê? Hoje nós temos aqui na nossa profissão, na nossa categoria aqui em Moarama, nós temos gari que se formou em educação física, que se formou tecnólogo em alimentos, que se formou administração. Então tem várias. Uma vez na Conurb, lá, eu vi uma matéria falando que tinha pessoas com doutorado, velho. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu li a matéria dizia isso. Então, assim, eu acho que hoje isso tem que mudar, né? Não sei, talvez seja igual à separação de lixo, mudar a cultura das pessoas, falar que o gari... Porque é a mesma coisa que falar que o gari é burro. E isso não procede, né? Não, com certeza, né? Como o Emerson falou, é ignorância das pessoas. Essa ignorância das pessoas, que inclusive se reflete, como a gente pode ver em pessoas que são famosas, porque ser famoso não significa ter inteligência ou ter humanidade. Tem um comentário do Danilo Gentili extremamente burro e desumano, fala uma coisa dessa num filme, uma pessoa com audiência, uma pessoa influenciadora com o tamanho dele jamais pode fazer isso, porque você acaba alimentando um preconceito que já é um preconceito estrutural da sociedade. Rapaz, eu não sei, porque... eu não sei, talvez da onde ele saiu, talvez o pai e a mãe dele falavam isso pra ele. Eu não sei dizer, porque é esquisito, né? É algo que eu nunca ensinaria ao meu filho, né? Porque o meu pai e minha mãe nunca falou isso pra mim, né? E então, assim, eu não consigo imaginar, não consigo... eu atribuo a isso ou aquilo, eu não sei dizer, realmente eu não sei dizer. Não sei. Ô, Kennedy. Porque má educação não é porque é uma pessoa que tem educação, né? Se fosse isso. Então eu não sei dizer.
Meu, mas... Rapaz, eu sonho, hein? Pensa no cara que sonha, sou eu. E interessante, eu vou, de novo, um caos. Interessante que uma época na minha vida eu até parei de sonhar. E Deus restituiu os meus sonhos e eu voltei a sonhar. Então, assim, vou falar assim, eu sonho bens materiais. Eu sonho bens materiais, eu sonho com uma velhice boa, eu sonho em envelhecer com uma esposa, assim, velhinha, nós dois ali, os filhos casados, netos, eu sonho com esse tipo de coisa, assim. Talvez seja simples, mas eu sonho. Até eu vou te contar uma coisa que eu achei muito engraçado, outro caso. É, trabalhando com um amigo meu, e é uma das coisas que eu me preocupei muito dentro da categoria de gari. Conversando com um amigo meu, muito amigo meu, a gente estava trabalhando no caminhão de lixo, e eu vi um carro, um Audi, eu não sei dizer qual era, mas era um Audi muito louco aquele carro, um carrão, carrão. E eu olhei e eu falei, cara, eu sonho. Eu sonho. E acabei perguntando pra ele, e você sonha? Ele falou assim, cara, eu não sonho mais. E eu falei, caramba, velho, como é que o cara não sonha mais? Como é isso? Eu achei estranho, né? Porque acho que a gente tem que sonhar, porque se a gente não sonhar, a gente acaba definhando, né? A gente acaba parando ali mesmo. Naquela época, olha aí, naquela época, eu me vi casado, sem. Meu pai e minha mãe, eles sempre foram assim: estuda, estuda. Eles sempre falaram isso: estuda. E o moleque, né, não quer saber de estudar. E aí, o que acontece? Eu casado, eu era gari, querendo ou não, gari não tem uma projeção de crescimento. Hoje eu sou gari, amanhã eu vou ser chefe de divisão, amanhã eu vou ser chefe de uma coleta inteira, amanhã eu vou ser isso ou vou ser aquilo. O gari, ele tem uma projeção de ser gari. Se ele não arrumar meios de onde ele crescer, ele vai ser gari pro resto da vida. Não há um Né? plano de carreira. Não existe um plano de carreira. E é isso que acontece. Ali eu me vi num lugar para onde eu vou. Eu não tenho mais para onde ir. Mas aí as coisas foram acontecendo e os sonhos voltaram e de uma maneira muito forte. E aí você vê, quando eu voltei, quando Deus restituiu os meus sonhos, a gente teve reconhecimento a nível nacional, né? Você vê como é que são as coisas. Então a gente não pode desistir. Não pode desistir, tem que lutar, porque se você não sonhar, você estagna, você para, você não vai adiante. Você não deixa um legado. Eu acho que essa é a palavra. É difícil, né? É difícil você trazer a pessoa de volta ao sonho, é difícil. No meu caso, o que me trouxe de volta ao sonho foi a fé, né? Mas o que que eu digo? Você não pode. Até eu fiz um vídeo na minha página falando de Jó, que Jó, ele, um certo tempo da vida dele, Jó era muito rico, e Jó perde os seus filhos e perde a sua riqueza, e a pessoa que estava do lado dele fala para ele: Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. E mesmo assim, isso não fez Jó parar. Jó continua acreditando no Deus dele, e o que acontece? Jó se torna de novo o cara mais rico, e Deus restitui o dobro do que ele tinha. Então, assim, se hoje você parou de sonhar, não pare. Não pare, continua lutando, que uma hora você pode conseguir o dobro daquilo que você sonhava. Amém. É isso aí, tá vendo? Dando aula pra gente aqui. Jamais, jamais. Muito bom, Kennedy. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora falando sobre termos, tá? Na minha opinião, sim.
né? A gente brinca, eu brinco assim, né? Que lixeiro é quem faz lixo. A gente, a gente brinca Ou dessa forma. seja, as pessoas são lixeiras, na verdade. É, Elas ah, produzem, né? mas é uma brincadeira, né? Eu falo como brincadeira. Tem uns meninos ali que vai mais a fundo na brincadeira. Fala assim, lixeiro é teu pai, né? Quando a pessoa fala. Tem umas pessoas que é assim, né? Mas eu não sou assim, não. A gente brinca ali só entre a gente, né? Mas assim, não chama o gari de lixeiro. Ou é gari coletor, né? Porque você dá o respeito à pessoa, né? Isso é questão de respeito. Não são Não, bem-vindos. eu acho que coletor de lixo ainda não é pejorativo. Eu não considero pejorativo, né? Às vezes ainda, assim, o que que eu penso? Tem pessoas idosas que falam, ô lixeiro, mas é naquela, na- desconhece, né, as coisas, e aí ela acaba chamando sem ser uma forma pejorativa. Mas existem garis que consideram isso muito ruim. Ele se sente ofendido, sim, mas coletor de lixo, gari e gari coletor, eu não acho que é pejorativo. Eu acho que se dá o respeito, sim. Kennedy, aquele momento didático para as pessoas que não têm educação ou que ainda não entenderam o recado e as campanhas. Ó, o que que eu trabalho? Eu vou falar dessa forma, acho que vai ser mais fácil. Eu trabalho o descarte correto de lixo. Visando o quê? Visando a qualidade de vida e de trabalho do gari. Consequentemente, é, você vai beneficiar o meio ambiente, né? Então, o que que a gente aconselha? Objetos perfuro cortante. Você separa e embala. A gente costuma dizer para embalar numa garrafa PET, para não machucar o gari quando ele grudar na sacola. E um exemplo, aquelas caixinhas, como que fala? Embalagem de marmita, caixinha de leite, iogurte. Esses materiais, o importante é lavar. Porque o que eu costumo dizer? O porquê lavar? Se você não lava e coloca dentro de um saco de qualquer jeito, sem lavar, aquilo pode juntar mosca e dar bicho. Se deu juntou mosca e dá bicho, a coleta seletiva não vai levar. Esse lixo que está separado, ele vai acabar tendo uma destinação errada só pelo fato de você não ter lavado. Porque o gari da seletiva vai chegar, vai olhar, vai ver que tem bigado, vai falar, não está separado. E vai deixar lá. O cara do orgânico vai chegar, vai olhar, vai falar, esse lixo está sujo, eu vou levar. E aí acaba um lixo que poderia estar indo para o lugar certo, vai para o lugar errado. Então o que que é? Perfeito. Lavar bem certinho. Lavar as embalagens certas. É, a gente aqui, eu vou falar a realidade de Moarama, que é o que a gente conhece. A gente orienta a colocar o orgânico na lixeira e o reciclado embaixo. Por quê? Se o reciclado estiver bem lavadinho, não tiver com mau cheiro, cachorro, bicho não vai chegar nesse material, não vai perfurar o saco, não vai fazer ruaça na rua, vamos dizer dessa forma. Conseguiu entender? Você, Consegui colocar. não, ficou ótimo. Inclusive, o Emerson ele fez uma outra pergunta aqui, que é o que eu ia emendar na sequência. E o Emerson, para variar, sempre se expressando melhor que eu. Emerson, tamo junto, abraço, cara, você é bom. É o seguinte, ele colocou o seguinte: Ó, é complicado. É complicado. No começo, vou falar no começo da pandemia. Rapaz, o trem aqui tá frio, hein? Eu tô tremendo, velho. aqui também. É, então, o que acontece? No começo da pandemia, a gente ficou com muito medo. Cara, era assim, porque você saía na rua, não tinha ninguém na rua, não tinha movimento de nada, todo mundo em casa, e aí você batia a mão na sacola, você falava assim, eu não sei quem colocou a mão nisso, quem não colocou, se tá de quarentena porque tá com sintoma, não tá. Então naquele momento era muito difícil mesmo, muito medo, mas aí o tempo foi passando, a gente foi vendo que é perigoso, mas eu não sei explicar. A gente tem
Ó, os cuidados são quase os mesmos, porque a gente já usava luva, né? A gente não consegue, no ato do trabalho, usar máscara. Por quê? Porque você corre e você ficava puxando o ar muito rápido e muito forte. Então a máscara atrapalha muito nesse sentido. E até eu vi matérias que se você usar a máscara todo momento, você puxa o oxigênio, mas você manda para fora o gás carbono. E aí a máscara você fica acabando que respirando ainda um pouco de gás carbono. Isso faz mal para a saúde. Então, a máscara a gente não usa tanto. Mas o álcool em gel a gente usa e a gente passou a lavar a mão mais vezes do que o normal. Agora, o que eu faria se eu estivesse à frente de uma coleta como chefe? O que eu faria? Eu iria tentar disponibilizar para que as luvas fossem trocadas ali a cada 2 horas. Ó, o gari trabalhou 2 horas com a luva, joga fora, pega outra nova. Eu tentaria fazer isso. Não sei se seria viável, né? Mas eu tentaria para tentar proteger um pouco mais os garis de se contaminar com o vírus. E outra questão também que eu faria, um cuidado adicional, estando à frente de uma coleta, tá? Isso é tendo uma visão de fora como empregador, não como empregado. Eu Uma visão de tentaria... liderança, né? Isso. Eu tentaria, como que eu falo? Fazer uma campanha para que as pessoas escrevessem ali, ó, estou com sintomas, né? Para que quando o gari chegue no lixo dela, ele pegue de uma maneira mais cuidadosa, joga o lixo e já descarte a luva para não se contaminar com isso, né? Algo que até agora eu não vi poder público se manifestar em nenhum local sobre isso, né? Acho que seria difícil também as pessoas assumirem que estava com sintoma, porque se o vizinho vê o lixo escrito isso, aí o vizinho endoida, né? Fala, meu Deus, ele está com sintoma. Também. E temos os casos assintomáticos também, né? Das pessoas que não sabem. Aí nesses casos não tem o que se fazer, né? Mas quando a pessoa vai lá e está em suspeita, eu acho que seria interessante. Como é que fala? Me fugiu a palavra, mas é ajudar o próximo, né? Eu acho que você tinha que... Eu acho que se eu tivesse com sintomas, é o que eu faria, né? São bastante, né? Mas o clima é terrível, porque, um exemplo, você pega um frio aí vamos colocar de 10 graus. Então, vamos colocar mais baixo, que já aconteceu 7 graus. Onde começa a gear, a sacola congela, a sua mão dói, de verdade, isso vai até umas 3, 4 horas para começar a parar de doer a mão. Você tem dores nas costas, dores nos ombros, dores... o físico degrada muito e muito rápido. Então são vários fatores. Questão também que vem lixo pesado, lixo mal acondicionado, lixo em lugar muito alto, lixo em lugar muito baixo. Então são vários fatores que prejudicam a execução do nosso trabalho. Fazer uma leitura aqui, ó, o Emerson mandou sensacional a entrevista. Estou acompanhando com a minha mãe, ela é auxiliar de limpeza e está se sentindo representada pelas suas falas. Que legal, que legal, que bom. Que bom. O intuito também é isso, é trazer à tona as profissões invisíveis, que nem você falou no começo lá. Porque não é só o gari que é invisível, né? A pessoa que coleta o lixo de um condomínio para a gente pegar dentro do container é invisível. Uma faxineira que trabalha aí numa empresa é invisível. Talvez muitas seguranças se passam por invisível também, né? Verdade. O nome dela é Marleide. Manda um beijo pra dona Marleide aí, Kennedy. Ô, Marleide, um beijo pra senhora. Acompanha nós lá no Diário de Gari. No Diário de um Gari. Dona Marleide, beijo pra senhora. Parabéns pelo trabalho. A gente tem muito orgulho do trabalho da senhora. Em breve eu quero a senhora como entrevistada aqui também, tá bom? Com certeza. E eu vou assistir. Com certeza. Deve ter muita história maravilhosa pra contar. Ô, Kennedy, me fale, por favor. Ó, no meu Instagram aí, no IGTV, tem um vídeo.
Eu me perfurei com agulha, já me perfurei com agulha. É terrível. Você se desmorona, porque você não sabe quem usou aquilo ali. Eu já me cortei com um caco de vidro, cortei o dedinho aqui, ó, e aquilo não parava de sangrar, não parava de sangrar. Eu tô falando meio rápido porque eu tô com medo de derrubar a live aí. É, Vai então lá. aí o que acontece? Cortei o dedo. Aparentemente era um corte pequeno, mas aquilo não parava de sangrar, não parava de sangrar. Quando eu fui no médico, cheguei no médico, tinha cortado uma veia do dedo. O corte foi profundo, pequeno, mas profundo. Então, assim, as pessoas a gente tem que falar para as pessoas disso. Teve garis de cortar a perna a perna perto daquela veia que não. Tem uma veia na perna ali que se cortar a pessoa morre, né? Eu não sou médico, não sei É, falar os é, nomes. rapaz, acho que é a femoral. Eu acho que é femoral. Ou se eu não Eu estiver não falando sou. bobagem. Mas ela é uma veia de uma artéria. Ela é uma artéria. Acho que é a femoral, sim, E, acredito. então, já teve garis que passou por perto disso. Minha irmã, né? Minha irmã, como eu disse no começo, ela é gari também. Minha irmã já caiu uma ou duas vezes do caminhão de lixo, porque ela estava segurando e o caminhão deu um solavanco, a mão escapou e ela foi. Né? Teve que ficar aí alguns dias de atestado, porque se machucou. Então, assim, isso acontece quase que normal na vida de um gari. Você vê ou você passar por essas situações. Rapaz, ó, o que me motiva é a minha família. É a esperança de ter um futuro melhor, é a esperança de chegar aonde eu ainda não cheguei. Isso me motiva muito. Lutar pelos meus objetivos futuros. Isso me dá motivação. Ó, não de uma forma pejorativa, né? Porque às vezes a pessoa pensa, então, né? Você tá entendendo, né? Mas assim, eu já Sem me dúvida. vi sim, já me vi sim, porque é um trabalho que degrada muito o físico, né? Então você acorda, tem dia que você acorda que você tá com o seu ombro, que você não tá aguentando levantar o braço, né? E aí você pensa, poxa, será que isso é bom mesmo? Até que ponto isso é bom? Até que ponto vale a pena tudo isso, não é verdade? Eu acredito que não é só eu, não. Eu acredito que muitos garis passam por isso, sabe? Porque eu costumo dizer o quê? É uma profissão que é valorizada assim. Ela é. Como é que eu posso dizer, meu Deus? Fugiu a palavra da cabeça. Ela é uma profissão gratificante, porém muito ingrata. Você consegue entender? Sem dúvida, Porque com certeza. a, é um trabalho social muito importante. Só que quando você olha para você, você está totalmente destruído, né? E aí você fala, caramba, velho. E aí, outro exemplo, se você fica um feriado em casa, no outro dia é trabalho dobrado. É pior ainda, você entende? Então, é por isso que eu digo que, apesar de ser gratificante, é ingrato. Porque o troco É, dele é doído. e a minha pergunta, até para me colocar de uma forma melhor também, a minha pergunta, o tom dela é justamente pensando nessa desvalorização. Porque às vezes você se vê fazendo um trabalho que, como eu falei, não é importante para a sociedade, é imprescindível para a sociedade, o que é muito mais importante. Então você se vê fazendo um trabalho que é imprescindível para a sobrevivência das pessoas, para o meio ambiente, né, para a natureza, enfim, para tudo no geral, é extremamente imprescindível, fazendo um trabalho que é digno, saindo de casa cedo, voltando tarde, e aí você se pega vendo pessoas às vezes debochando, às vezes desvalorizando, às vezes evitando você, às vezes agindo de forma preconceituosa, sem pensar que ali, por trás do seu colete, por trás do seu uniforme, tem um ser humano com família, com amigos e tudo mais. E o meu tom de pergunta é exatamente nesse sentido, de que, poxa, eu faço um trabalho como qualquer outro trabalho, tão importante quanto qualquer trabalho, e olha como as pessoas, de repente, me tratam. Será que, por isso que eu perguntei se você, de repente, se pegava em alguns momentos do dia para baixo, pensando se era realmente se você estava sendo valorizado da forma como você realmente merecia ou não, entendeu?
Ah, eu consegui entender melhor. Eu acho que nessa questão aí também. Poxa, é terrível, sabe? Você, você acorda cedo, você vai pra rua e tem gente que não sabe nem, ela vem com o lixo atrasado e ela não sabe falar nem obrigado, sabe assim? Ou às vezes ela te ofende porque, que nem eu acabei de contar a história aí, você esqueceu um lixo, poxa, quantas pessoas não erram? Quantas profissões não erram? Talvez médicos erram, pessoas morrem e não são tratadas da mesma forma. E eu vou além, eu costumo dizer, talvez isso possa gerar uma polêmica, mas eu acredito que a nossa profissão ela é comparada a uma polícia militar, de um bombeiro, né? Eu acredito nisso, porque o mesmo risco que um policial tem de tomar um tiro, eu tenho de me contaminar com uma doença e morrer. Eu posso cair de um caminhão e me machucar de uma maneira que eu não me recupero nunca mais. Há um tempo atrás, uns garis estavam no caminhão, o caminhão parou, o caminhão de trás perdeu o freio, bateu na traseira do caminhão, o gari que estava ali perdeu as duas pernas. Então, assim, sabe, não tem como você colocar, mas aí você está menosprezando o policial? Não. Eu estou querendo valorizar o gari. Eu estou querendo colocar no pé de igualdade um gari. Porque o que o policial faz, eu, Kennedy Danilo, talvez eu possa fazer. Mas o policial faz o que eu faço. Entendeu? Então, assim, eu acho que já me peguei muitas vezes dessa forma aí que você colocou. Penso dessa forma também com relação à nossa profissão. E é por isso que eu tô trabalhando para que isso mude. Estou trabalhando para que isso mude. E eu acredito que existem garis aí também no Brasil todo que também estão com a mesma linha de pensamento minha.